Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 passos que eu utilizei para ser aprovado na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, em terceiro lugar para técnico de laboratório. Então, se você quer mudar a sua vida, a sua realidade, a realidade das pessoas ao seu redor, fica nesse vídeo que ele é para você. Olá pessoal, esse é o canal Vitório Concursos, eu sou Eduardo Vitório e esse canal tem o objetivo de ser uma plataforma para o concurseiro iniciante. Então se você está no início, você quer aprender a estudar, você quer aprender como funciona um concurso, você quer dicas, você quer materiais de qualidade, esse é o canal para você. E sem mais delongas, vamos correndo para o vídeo. Tendo como base a minha história, a minha aprovação, eu dividi o período de estudo em 5 passos e eu vou passar eles aqui para você. Mas fica até o final, porque no final tem um bônus que vai ser, ó, cereja do bolo, eu te garanto, você não vai se arrepender. Então vamos lá, o primeiro passo é a decisão. Você precisa decidir, mas decidir não é meramente querer. Decidir vem do latim decidere, que significa eliminar todas as outras alternativas. Isso quer dizer que quando você decide, eu quero ser aprovado em concurso público, você faz um compromisso com você mesmo e com as pessoas que você ama, as pessoas ao seu redor. Um compromisso, ele tem um preço. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai deixar de fazer outras coisas, você vai ter que pagar o preço desse compromisso. E por isso que muita gente não consegue, porque as pessoas dizem que querem passar, mas elas não se comprometem, elas não abrem mão de nada para poder passar. E você precisa, porque não vai conseguir fazer isso em 3 meses. Existem pessoas que conseguem? Sim, são super gênios, raríssimos, mas não é a maioria. E eu creio que eu estou aqui falando com a maioria. Então a decisão começa com se comprometer. Você se coloca numa situação onde você se obriga a fazer as coisas que você prometeu. Por exemplo, você quer passar em concurso público. Então, por que você ainda não se inscreveu nesse canal? Esse é um canal sobre concurso, que traz dicas para você, que traz materiais para você, que traz informações, inspirações para você começar certo. Por que você não se inscreveu nele? Isso é a decisão. Terminando esse vídeo, você vai se inscrever em outros canais de concurso, direção, estratégia, gran curso, os canais grandes, os pequenos vão ir aparecendo, de forma que o seu YouTube tenha só material de concurso, para que você não possa olhar para o lado. Quando eu comecei a estudar, eu fiz exatamente isso, porque você está ali estudando quais são as normas gerais do direito constitucional e de repente aparece um vídeo, quantos litros de água uma girafa consegue beber? Aí você fica naquela, o direito constitucional é interesse, mas girafa, em quantos? Então você precisa se comprometer. Comprometa-se, faça esse voto. Se possível, escreva, cole onde você estuda. Você precisa disso. O segundo passo é a escolha, é onde você decide a carreira que você quer seguir dentro do serviço público. Por quê? Porque se você começar a fazer concurso de cada coisa que aparece, você não vai se especializar em nada. Resultado, você não aprende nada e, por consequência, também não passa em nada. Se você estuda direito administrativo um momento, depois você vai estudar INSS dentro do direito previdenciário, depois direito eleitoral, penal, processo civil, no final você não vai saber nada disso. Você precisa escolher uma carreira, porque isso vai fazer com que você estude sempre as mesmas coisas. Quem estuda sempre as mesmas coisas aprende essas coisas e aí consegue passar. Por isso você precisa escolher uma carreira. Quando os meus alunos, familiares, colegas me perguntam, Eduardo, qual carreira você acha que eu devo seguir? Eu sempre respondo dessa forma. Você tem faculdade? Você tem nível superior? Que se você tiver, é melhor você fazer dentro da sua área. Ah, eu sou dentista, então você vai estudar para as carreiras dentro da odontologia. Ah, eu sou contador, carreira de contador. Eu sou médico. Ah, mas eu não tenho formação nenhuma, eu não tenho nível superior, nível médio, é igual o meu caso quando eu comecei. Beleza, então nesse caso eu te aconselho a você fazer técnico administrativo nível médio, também chamado de técnico administrativo, auxiliar administrativo, assistente administrativo. É o cargo principal da administração pública, a espinha dorsal. Tem nos 3 poderes e nas 3 esferas. Tem em autarquia, tem na administração direta e indireta, ou seja, é o cargo que mais tem. Se você estuda para ele, você vai ter mais concurso para fazer na vida do que tempo de vida para poder fazer esses concursos. Inevitavelmente você vai conseguir alguma coisa. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu já tinha a formação técnica em biotecnologia.
E eu pensei o seguinte, eu sou técnico em biotecnologia, eu vou prestar concurso para técnico de laboratório, por quê? Tem menos concorrência, porque tem menos técnico, o salário é maior, porque é técnico, porém tem menos vaga e menos concurso, consequentemente. Mas achei que valia a pena e foi uma escolha acertada. Se eu não tivesse o nível técnico, eu certamente faria para um nível médio, porque é onde tem a maior quantidade de vagas. Inclusive, no concurso que eu fiz, tinha uma vaga para o meu cargo, mas para nível médio técnico, salvo engano, eram 11 vagas e ainda chamaram 20 pessoas. Então sempre vai ter mais vaga para nível médio. Se é o seu caso, você não tem faculdade, não tem curso técnico, garra no nível médio. Garra no técnico administrativo. É o melhor que você pode fazer. E agora, me fala aqui nos comentários, qual carreira você escolhe e por que você escolhe? Seria bom você pensar por que você decidiu fazer concurso público e ser aprovado e o que isso tem a ver com essa carreira que você escolheu. O terceiro passo é um momento, é onde você cria o seu cronograma para decidir quando você vai estudar. O primeiro passo não é a decisão, o segundo passo é o caminho, então você decidiu que quer ir para lá. Você decidiu que escolheu esse caminho aqui. Ok, mas você vai andar o dia inteiro. Você tem que parar para comer, você tem que parar para dormir, você tem que parar para descansar, você tem que parar para suas necessidades. Você simplesmente não pode andar o dia inteiro. Com estudo é a mesma coisa. Você não pode estudar o dia inteiro. Não tem esse negócio de, eu fiz 184 mil horas líquidas. Não tem. Parou. Vamos pé na realidade. Realidade. Beleza? Então, você precisa fazer o cronograma. O cronograma vai dizer para você o que você vai estudar e, mais importante, que horas que você vai estudar. Eduardo, eu posso fazer o meu cronograma com IA? É o que eu mais ouço dos meus alunos, dos meus colegas. E eu sempre falo, pode. Aconselho, não. Por quê? O cronograma é pessoal. Você está criando aquilo. Você sabe das suas dificuldades, dos seus horários. A IA não sabe. E ainda tem outra coisa. Quando você escreve algo com as suas mãos, o seu cérebro cria uma conexão física entre os neurônios. Eles fisicamente se ligam. É muito difícil de fazer isso. E o que isso cria na realidade? Você dificilmente esquece. Essa é a questão. Se você faz por IA, faz por aplicativo, vai ficar lá no seu celular, um dia você vai descobrir, eu tenho um cronograma aqui, mas você nunca seguiu. Você precisa criá-lo. Como? Vou mostrar. Você vai pegar uma folha de papel A4 e você vai fazer esse desenho aqui, onde você vai dividir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, os dias da semana, e você vai marcar com um X os momentos que você não pode usar. Por exemplo, eu trabalho no período da manhã e da tarde, X. E eu trabalho de segunda a sábado. Então você marca o X. Nesses momentos eu não posso estudar, porque eu estou trabalhando. Então o que você vai fazer? Você vai usar os outros momentos à noite. Vamos supor que você não queira estudar no domingo. Você quer deixar o domingo para a família. Você vai pegar, por exemplo, das 19 horas até as 22 horas, que é o seu horário de estudo. Todos os dias, nesse horário, você vai estudar, aconteça o que acontecer. E aqui você vai fazer o seguinte. Aqui você vai colocar as matérias que você vai estudar. Então, por exemplo, português, direito administrativo, direito constitucional, redação. Tudo isso você vai colocando no seu cronograma para você decidir quando é que você vai estudar. E isso é muito importante, porque isso aqui vai te falar o que você vai fazer no dia. Do contrário, você vai ficar muito perdido. Mas Eduardo, como é que eu vou fazer o meu cronograma? Eu vou fazer pelo método de círculo, eu vou fazer pelo método de todo dia, 1, 2, como é que eu vou fazer? Olha, cada um aprende uma forma, mas eu usei da seguinte forma e é o que eu deixo para você. Funcionou para mim, talvez funcione para você. Eu fazia em ciclos. Como a minha matéria era pequena, porque o meu concurso era de nível técnico, eram basicamente 5 matérias, eu fiz em ciclo de forma que eu pudesse repetir a matéria durante a semana mais de uma vez. Em geral, eu fechava a matéria 2 vezes na semana. Então eu fazia um ciclo de 1 hora para cada matéria. 1 hora de português, 1 hora de informática, 1 hora de legislação e 1 hora de específica. Então sempre fazia isso de forma a conseguir fechar.
É uma dica que eu deixo para você. Concursos de nível médio têm editais mais enxutos e por isso dá para fazer. Os de nível superior são um pouco mais amplos, fica bem difícil você usar o método de círculo com isso. No meu caso, quando eu estava preparando para o concurso da universidade, o que eu fazia? Eu trabalhava de leiturista da CEMIG. Então, eu podia meio que fazer o meu horário. Se eu corresse muito, eu terminava rápido as minhas coisas e chegava mais rápido em casa. Então, em geral, eu chegava em casa por volta das 16 horas e estudava até as 20. Davam 4 horas para poder fazer isso. Se eu conseguisse com força, eu fechava um ciclo em um dia. É claro que nem sempre dava, mas é o que eu tentava. Então, o que eu deixo para você é, pega o seu horário, olha o que você pode tirar, olha o que não é importante, ou pelo menos pode ser reduzido, para você fazer um cronograma legal, porque você vai precisar sim de tempo para fazer essas coisas. O passo 4 é a referência. E esse é o momento que a porca torce o rabo, é o momento que a coisa dói, pelo seguinte. A gente precisa aprender que pessoas precisam de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Então nós precisamos de materiais de referência. O que são isso? São as apostilas, são os livros, são as videoaulas, são os cursos, são esse tipo de material que é a sua referência. Só que qual que é o problema? E eu falo isso porque aconteceu comigo. A gente olha e diz, não, eu não preciso disso não. Esse povo está cobrando caro, esse povo só está querendo o nosso dinheiro. Eu não, eu consigo fazer isso sozinho. Pois é, gente. É duro, mas essa não é a verdade. Nós precisamos de ajuda sim. E eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, para que vocês tenham essa ideia. Em 2009, eu trabalhava na Contax, eu era atendente de telemarketing e eu trabalhava de 8h20 da noite até as 2 e pouco da manhã, se não me engano, 2h50. E eu comecei a fazer um concurso para auxiliar de laboratório, já era técnico de laboratório nessa época, e tentei esse concurso da UFMG. E estudei com afinco, eu tinha um dia inteiro para poder estudar. Estudei com afinco, mas estudei por conta própria. Eu não quis comprar material. Ia ser difícil? Ia. Pouco dinheiro sempre é escasso quando a gente fala que ele é escasso, né? E era escasso. E eu falei, não vou comprar cursinho, não vou comprar apostila, não vou comprar material, não vou comprar nada, vou fazer isso na raça porque eu posso. Fiz a prova. Eu fiquei 10 questões abaixo do primeiro lugar. Fiquei nisso aqui para poder passar. Isso aqui. Bem perto. Se eu tivesse um material, eu teria passado. Mas isso não foi o pior. Eu fui extremamente arrogante. Eu achei que eu não precisava. Foi o resultado que eu tive, não precisei de nada. E continuei fazendo concurso. E não busquei nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de ajuda. E eu fiquei sem passar em nenhum concurso até 2017. Que foi quando, em 16/2 de 2016, eu tomei a decisão de fazer tudo o que é necessário, por isso que a decisão é tão importante, para eu passar no concurso da UFMG. E consegui passar, mas eu passei sozinho, sem ajuda? Não. Eu tive ajuda de apostila, eu tive ajuda de livro de referência, eu tive ajuda de videoaula, eu tive ajuda de cursinho. E o que eu penso e o que eu deixo para você é o seguinte, eu fiquei de 2009 até 2017 deixando de usufruir de algo que poderia ter se não fosse a minha arrogância. Foram 8 anos. Se eu tivesse entrado naquela época, eu já estaria no topo da carreira, eu teria muito mais benefício, eu poderia ter mudado a realidade Eu poderia ter mudado a minha realidade de todas as pessoas que eu amo há muito mais tempo. Eu não teria passado por certas coisas que eu passei. E se você está nessa jornada como eu já estive, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, aqui eu deixo para vocês essa reflexão. Quanto custa o seu futuro? Não deixe a arrogância, a prepotência ou a desculpa de que eu não tenho dinheiro impedir você de adquirir um material barato. Eu não estou falando de gastar R$2.000 num curso, estou falando de coisa de R$30, de R$40, que eu deixei de adquirir por arrogância. Não façam isso. Acho que é a maior lição que eu posso deixar desse ponto. Depois que eu aprendi que eu preciso das minhas referências, eu preciso dos meus livros, eu preciso de apostilas, eu preciso de cursos, isso mudou muito a minha vida. Inclusive, eu quero mostrar uma coisa para vocês.
Esse aqui é meu livro de referência de direito constitucional. Aqui, ó. Esse é meu livro que me permite o domínio do direito constitucional nas minhas provas. Mas ele não está sozinho. Eu tenho uma Constituição Federal. Essa aqui é de 2023. Eu mantenho ela porque ela tem comentários excelentes. Ela é do Alexandre de Moraes e ela tem comentários de todas as legislações tipificadas aqui, ó, em cada um dos artigos. Então ela é muito boa para consulta. Além disso, como eu gosto muito de direito eleitoral e eu faço concurso nessa área, eu também tenho meu livro de referência do direito eleitoral. Tudo marcado aqui, ó. E como eu faço concurso legislativo federal cai o direito eleitoral, mas os estaduais e municipais não, porque não é competência do estado nem do município. Eu tenho meu livro de processo legislativo constitucional. Esse aqui é uma versão mais antiga, mas é do professor João Trindade, é excelente. O professor João Trindade, ele é consultor no Senado e agora ele terminou o doutorado dele em Direito Legislativo. O material é impressionante. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque vocês precisam de material de referência para conseguir conquistar a carreira que vocês querem, o cargo que vocês querem. Vocês têm que acertar mais questões nas provas. Vocês têm que acertar mais bolinhas. E vocês não vão conseguir fazer isso no chute. Vocês precisam aprender. Quando chegar uma redação, a redação pedir tipifique os casos em que uma ADPF pode ser utilizada. Se você não souber o que é um ADPF, acabou, sem chance de você conseguir fazer essa redação. Mesmo que você saiba fazer uma redação, se você não sabe o que é ADPF, acabou. Perdeu. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário os links para vocês obterem apostilas, livros de referência e assinaturas de cursinhos, caso vocês queiram. Eu peço para vocês comprarem pelo meu link, porque vocês ajudam a manter esse canal no ar e é uma troca. O quinto passo é a revisão. A revisão é você lembrar da matéria. Você já estudou, você aprendeu isso lá no momento, fez o cronograma, você já tem suas referências e agora você precisa revisar. O que é revisar? É você voltar a revisitar o conhecimento na sua cabeça. Porém, você deve fazer isso de forma ativa. Não é pegar o seu resumo e ficar lendo. Não. Fechar o olhinho e puxar o que tem do seu resumo. Isso é a forma correta de revisão. Existe uma coisa chamada curva de aprendizado. A curva de aprendizado é o tempo que o nosso cérebro demora para poder esquecer as coisas. E entre você começar a aprender algo e você esquecer completamente é 72 horas. Ou seja, é super rápido. Se você não fizer revisão, o seu cérebro entende que aquela informação é inútil e ele descarta. Se você revisa, o seu cérebro entende, opa, isso serve para alguma coisa, então vamos manter esse negócio aqui. Então, faça revisões. Como que eu fazia as minhas revisões? Era da seguinte forma. Vou começar a estudar. Chegou o meu dia, segunda-feira, por exemplo, estou lá, sentei. Eu paro e penso, o que eu vou estudar? Português. Eu paro e relembro. O que eu estudei de português a última vez? Ah, isso. Aí eu olho as minhas anotações, tá certo? Tá certo, beleza. Estudei português. Terminou a minha hora de português, que eu lembro que eu fazia em ciclo. 1 hora de português, o que eu fazia? Eu estudei o que mesmo de português? Eu estudei isso. Tá certo? Tá certo, beleza. E toda vez que eu repetia um ciclo, era isso. Todo dia. Chegava no sábado, eu escolhi o sábado, você pode escolher qualquer outro dia. Eu fazia a revisão geral. A revisão geral eu tirava sábado, de 18 às 22 horas. Era onde eu estivesse, eu tinha que parar e fazer minha revisão. A minha revisão geral era fazer exatamente isso, puxar tudo, só que de todas as matérias que eu estudava. O objetivo era manter tudo fresco o tempo todo. Com o tempo, eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a gravar, usando meu celular, as minhas revisões. E aí, como eu trabalhava de leiturista, eu falei isso para vocês, eu escutava as minhas revisões enquanto eu estava andando e fazendo as minhas leituras pelos bairros. Porque, basicamente, eu não tinha que conversar com ninguém, só tinha que sair fazendo minhas leituras, então eu ficava escutando. Eu escutei tanto, mas tanto, que eu já não estava aguentando mais ouvir a minha voz. Eu sonhava com a matéria, de tanto que eu via aquilo. E essa é a dica que eu dou para vocês. Faça revisões
diárias, micro revisões, e faça uma revisão geral em um dia da semana, sábado, domingo, segunda. Vocês escolhem de acordo com o cronograma de vocês. Inclusive, no cronograma, o cronograma está no meu quadro aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir mostrar ele, acho que vai ficar muito ruim se eu mostrar. Vou me aproximar aqui. O sábado é o dia ou o domingo que você pode deixar para isso. Voltei. Você pode deixar para isso, para então fazer as suas revisões. A revisão é a coisa mais importante que você precisa fazer. Vamos supor que tem um problema e, eu estou entre estudar matéria nova e fazer revisão. O que eu faço? Revisão. Eu estou entre dormir e fazer revisão. Revisão. Depois você dorme. Eu estou entre comer e fazer revisão. Comer. Porque senão você não vai conseguir ter concentração, mas depois você faz a revisão. Você pode fazer revisões assim, revisões ativas, quando você estiver fazendo qualquer coisa, lavando prato, fazendo comida, andando. Qualquer coisa você pode fazer uma revisão ativa. E isso é muito bom, porque a revisão ativa faz com que você não esqueça aquilo que você está estudando. E isso é que vai impedir você de ter o famoso branco, que é quando você chega lá na prova e fala, meu Deus, eu não sei de nada do que está aqui. A revisão ativa impede que você tenha branco, porque aquilo vai estar o tempo todo rodando em loop na sua cabeça. Impossível ter branco. Então, pessoal, esses foram 5 passos que eu utilizei para ser aprovado em terceiro lugar na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Mas eu não falei para vocês que tinha um bônus? Eu lembro que eu falei, se eu não cortei isso, mas eu falei sim. Ficou besta. Sim, tem um bônus. Eu compilei tudo isso e mais algumas coisas em um único e-book. Esse e-book é um livro de referência, é o meu Como Passar em Concursos, que eu gostaria que existisse lá nos meus tempos idos, quando eu comecei a estudar. É um livro que me ensina, pega pela mão e te mostra todo o começo, como desenvolver as matérias, fazer cronogramas, como fazer as revisões, como fazer recursos, como encontrar os seus erros, traz um monte de ferramentas para você utilizar. Esse livro eu gostaria que ele existisse na época que eu comecei. Como ele não existia, eu tive de criar. E eu estou deixando ele para você de presente. O primeiro link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado é o link do e-book. Só você clicar e você vai ter acesso ao e-book. Ele é seu, presente. Usa. Mude a sua realidade e a realidade das pessoas que você ama com ele. É o que você precisa, é o que você estava caçando, é aquilo que fez você entrar nesse vídeo. Então vai lá e usa essa ferramenta. Então, pessoal, o vídeo chegou ao final. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E lembre-se, comece certo, proteja seu bolso, inspire-se. Nos vemos na próxima.